A paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaid. Nós estamos dando continuidade ao curso Bacharel em Teologia, Intimidade e Poder. Estamos no módulo O Poder do Secreto. Estamos aí falando, dentro desse contexto, o poder do secreto, de diversas temáticas, diversos assuntos. Antes, eu gostaria de convidar você a visitar o nosso site www.institutodrachá.com.br. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar lá o link do nosso site. Entre, nós temos cursos pagos, cursos gratuitos. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Você que também está assistindo essa ministração, essa aula de alguma forma, se você tiver interesse em fazer parte da nossa escola, eu tenho certeza que vai ser bênção do Senhor. Eu quero, pela permissão da Kadosh Baruch Hu, do Espírito de Deus, ler um texto que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem está com a apostila pode acompanhar, página de número 65. Você também pode adquirir a apostila se você quiser, tá? Depois no final eu falo sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam ou entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero me humilhar diante da Tua presença nessa data. Eu quero te pedir, Aravassuri Kitore Kalawasai, a visitação do Senhor neste lugar. Que o Senhor tenha liberdade para agir neste lugar. Que o Senhor possa se manifestar neste lugar. Que a Tua presença, Senhor, visite a vida das pessoas que vão assistir essas aulas, que vão participar. Que o poder do Senhor se manifeste no nosso meio. Desde já eu repreendo toda investida de Satanás, todo jugo, todo fardo, todo peso, todo cansaço. Desde já eu rejeito, eu repreendo toda ação de Satanás, em nome de Jesus, amém. Eu dei uma live esses dias sobre esse assunto, mas eu gostaria de falar de uma maneira mais intensa sobre essa questão, eliminando o que entristece o Espírito Santo. Essa é mais uma aula que você estará assistindo e eu tenho certeza que vai falar na vida de muitas pessoas. O Espírito Santo pode, por ser tão sensível, acaba se entristecendo com as práticas pecaminosas e ilícitas das pessoas. As pessoas, elas na realidade, elas acham que o Espírito Santo, ele não tem sentimentos, ele não tem emoções. Na realidade, o Espírito Santo de Deus, as pessoas acham que ele na realidade não sente nada. Mas eu vou falar para você, o Espírito Santo sente tristeza, sente angústia. A Bíblia diz, aliás, que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E isso é fato. E isso é real. Escute isso que eu vou falar para você. O Espírito Santo, ele sente as atitudes erradas que nós fazemos, as atitudes pecaminosas que nós fazemos. Então, nós temos que entender que se nós queremos ter um relacionamento de profundidade, porque eu quero convidar você a ter uma vida de profundidade com o Espírito Santo, a sair do raso da sua vida espiritual e na realidade mergulhar nas águas profundas do Senhor. Mas para isso não tem como. Se você na realidade não buscar essa vida de profundidade, essa vida na realidade de intensidade na presença do Senhor, não tem como você na realidade experimentar do que Ele tem para a sua vida. E como eu faço isso? Você faz isso eliminando tudo aquilo que entristece ao Senhor Espírito Santo. Então, para a gente saber o que entristece, eu preciso te passar algumas coisas aqui. Algumas coisas que estão sempre entristecendo o Espírito Santo e as pessoas praticam, as pessoas cometem essas atrocidades, essas práticas ilícitas, pecaminosas, e elas não se atentam que muitas coisas na vida delas não acontecem por causa dessas atitudes erradas e pecaminosas que elas praticam. Então, algumas coisas que eu entendo que entristecem o Espírito Santo. Primeiro, ignorar a palavra de Deus na nossa vida. Veja, tem muita gente, irmão, que só medita na palavra, só lê a palavra quando está na igreja. Oh, Espírito Santo, é verdade. Tem muitas pessoas que na realidade só meditam na palavra de Deus, só assistem, no caso, leem uma passagem da Escritura Sagrada quando estão na igreja.
Mas na sua casa eles não leem, na sua casa eles não buscam. E detalhe, eu não posso ignorar a palavra de Deus na minha vida, por quê? Porque a palavra de Deus ela tem um princípio de fundamento. Ela tem um fundamento, uma base de fundamento. Qual que é? A palavra de Deus é alimento para a minha vida. Veja, se eu perguntar para você, o que você comeu hoje? Você vai falar arroz, feijão, bife, salada. E o que isso produz no teu corpo? Energia. Ele te ajuda a você ter energia para você poder fazer as tarefas que você tem que fazer no seu dia a dia, o seu trabalho, a sua vida cotidiana. E a palavra de Deus ela é alimento. O Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o problema é que as pessoas hoje, elas ignoram o alimento que é de Deus para a vida dela. Infelizmente, eu concordo, hoje em dia tem muito alimento podre nas igrejas, muita teologia que na realidade não é de Deus, muita coisa que é ensinada que também só traz mal-estar, só traz coisa ruim para as pessoas, mas eu estou aqui para te apresentar uma teologia que vai trazer mudança na tua vida. Eu estou aqui para apresentar para você o Espírito Santo, a maneira que ele trabalha, a maneira que ele age, como ele se manifesta. E olha, para isso você não pode ignorar a palavra de Deus, você tem que ler a palavra. Hoje em dia as pessoas não lêem a palavra, você sabia, brasileiro é preguiçoso para ler. A maioria das pessoas não leram um livro sequer na vida. Por quê? Porque tem preguiça. A cultura brasileira é uma cultura de pessoas preguiçosas em estudar, pessoas preguiçosas em ler. Tem gente, irmão, que começa a fazer os cursos que nós estamos dando, as pessoas ficam uma semana, saem, ai pastor, quando entrou, não, porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu vou realizar, vou acontecer. Aí quando entra, ai, porque eu não tenho tempo, porque eu não estou conseguindo. Sabe por que na realidade as pessoas não têm aquilo como primazia da sua vida, não tem um foco naquilo que estão fazendo. Você precisa estudar. Deixa eu falar algo para você da minha vida. As pessoas falam assim, pastor, mas como que você tem tudo isso? Como que Deus te dá tudo isso? Sabe como? Eu investi muito dinheiro em livros, DVDs, CDs, eu fui aprender, eu fui ouvir, eu fui estudar, eu fui ler as Sagradas, eu fui além de ler, eu fui meditar. Quantas vezes eu trabalhava numa empresa e eu meditava a palavra, ficava balbuciando, nem sei a palavra agora, balbuciando com as palavras, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá louco, ele tá louco, porque eu ficava meditando aquilo que eu estava na realidade aprendendo, e o Espírito Santo através daquela meditação ele ia falando comigo, porque uma das maneiras de Deus falar com você, do Senhor Espírito Santo falar com você, é através da meditação. É através da meditação. Deus muitas vezes ele trouxe diretrizes específicas para a minha vida através da meditação da palavra. Enquanto eu estava meditando, ele falava no meu espírito, ele falava comigo na minha mente e ele me trazia os comandos proféticos dele para a minha vida. Então o que você tem que entender? Você tem que entender que você não pode ignorar a palavra, você tem que ler, você tem que meditar. Pastor, o que é meditar? Meditar é como o boi faz. Pode ser até nojento para você, mas é a realidade no mundo espiritual. Ele come a comida, o capim, ele vomita, ele come de novo aquele alimento, ele vai o quê? Digerindo aquela comida. Meditar é a mesma coisa. Você fica meditando naquilo que foi pregado, o Senhor falou sobre o amor, aí você fica meditando aquilo. O Senhor está falando com você sobre coisas que entristecem a Ele. Aí você fica meditando, eu não posso fazer isso. Deus, por que eu não posso? Meu Deus, o que se passa? E você vai falando com o Espírito Santo, perguntando para Ele, e ao mesmo tempo Ele vai falando com você, trazendo para você aquilo que você precisa naquele momento na sua vida como um todo. Escute isso. Ler, meditar e o importante, né? Pesquisar, estudar. Hoje as pessoas não estudam a palavra. Eu fico feliz em a gente ter aí pessoas nas nossas salas de aula. São mais de 40 salas que nós temos de cursos diversos, e as pessoas estarem ali com sede de aprender. Irmão, eu sou muito posicionado. Quando eu vejo que uma pessoa está com brincadeirinha, então eu falo assim, ó, não quer, cai fora. Eu falo isso pro pessoal na sala de aula. Tem gente que até fala, ai pastor, você está sendo grosso. Não é que eu estou sendo grosso, é que as pessoas elas têm que ter convicção daquilo que elas querem na presença de Deus.
Você está entendendo? Então assim, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que pesquisar. Eu fico feliz porque a gente tem aí uma gama de alunos que querem, que tem sede da presença, que tem sede do Senhor na sua vida. Então, não ignore a palavra de Deus. Muita gente ignorando, não lê, não medita, não estuda e muito menos pratica. O problema é esse. Tem muita gente que não pratica, tem gente que ouve a palavra, mas não pratica, como diz Tiago capítulo 1. Eles ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Você não pode só ouvir uma palavra lá na tua igreja, ou num culto, ou numa garagem, onde quer que seja, e você não colocar isso em prática na sua vida. Você precisa praticar. Porque eu costumo dizer o seguinte, que a gente prega uma teologia prática, devocional, porque eu estou te ensinando você a colocar isso em prática. Se você não colocar em prática, não vai acontecer nada, vai ser como qualquer outra teologia. Mas quando você coloca em prática, algo acontece na tua vida. Nós estamos aí com vários testemunhos de pessoas do que Deus tem feito, livramento, cura, libertação, restauração, e é isso que eu profetizo para a tua vida. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo que você nunca teve antes na sua vida. Labaka jokebe ui aravasuri kadaravashai. Tem uma irmã que o Senhor quer que você tenha um posicionamento nessa área da tua vida. Irmã Simone, o Senhor quer que você se posicione nessa área. O Senhor quer quebrar algo na tua vida. Deus quer trazer cura, cura interior na tua vida, libertação. Deus quer quebrar as cadeias espirituais. Oh, pratica a palavra de Deus na tua vida. Pratica. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo, perder tempo com conversas inúteis e impróprias. Quando você vai na casa de alguém, qual é a conversa que você está tendo lá? Porque tem gente que toma café da manhã, almoça e janta pastor e pastora de igreja. Porque meu pastor é isso. Por que você não sai dessa igreja então? Porque tem gente que fala mal, meu irmão, mas fica lá. Então você é hipócrita. Você é um hipócrita, você é falso, fingido. Porque se eu sou um pastor e eu não aceito o que o outro pastor está fazendo, eu vou lá e falo com ele e falo assim, então não dá para mim, estou me retirando dessa igreja. Acabou. Simples, fácil, irmãos. Agora, se você está se compactuando e falando mal por trás, está tudo errado. Então as pessoas hoje em dia, elas não se reúnem para conversas de edificação. Claro, eu estou aqui generalizando, mas as pessoas se reúnem hoje para ficar falando que não deve, para ficar contando piadinha, para ficar fofocando, para ficar mexericando. Então nós precisamos mudar, na realidade, o conteúdo da nossa fala. Precisamos mudar as nossas conversações. Começa a falar de coisas espirituais. Esses dias eu tenho falado com tantas pessoas como é bom quando a gente conta as experiências que a gente tem. Como é bom quando a gente fala do que Deus tem feito, daquilo que o Senhor tem trabalhado, como o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer. Isso é tremendo, irmãos. Isso edifica, isso traz cura, isso traz libertação. O Senhor Espírito Santo está falando para você, começa a mudar as suas conversações, porque muita coisa que você está falando está entristecendo a minha pessoa, diz o Espírito Santo para você. Você não pode ficar com a mesma conduta, e o Senhor está falando isso para uma irmã, eu quero te libertar nessa área. Você mesmo fala assim, pastor, eu tenho a língua grande, eu tenho mesmo, e o Senhor está dizendo assim, eu quero te libertar isso aí é algo que vem lá do teu passado, vem lá da tua mãe, do teu pai, é algo que o inimigo tem usado contra a tua vida, mas o Senhor quer trazer essa libertação. Começa a mudar as suas conversações. Quando as pessoas falam que não deve, conversas inúteis, conversas impróprias, o Espírito Santo, ele se entristece, porque a pessoa está perdendo um tempo que teria que ser sagrado para fazer aquilo que não deve. 1 Coríntios 10, 31, se eu não estou enganado, diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Deixa Deus ser glorificado na tua vida. Então quando você for abrir a tua boca, fala de coisa boa, fala das experiências que você está tendo, conta as suas experiências para os teus filhos, conta as suas experiências com Deus, com as pessoas, fala para as pessoas, pastor, mas tem muita gente que não aceita. Meu irmão, é simples, não conta para essas pessoas, conta para aqueles que você sabe que tem sede, que você sabe que na realidade quer aprender. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, não dar importância às suas advertências e continuar no erro. Gente, Deus fala.
O Espírito Santo está aí, ele fala. Agora tem gente que Deus está falando assim, não faz isso, sai desse relacionamento, sai dessa casa, sai dessa igreja, você está se compactuando com um monte de coisa errada, não fica pecando do jeito que você está pecando. Você está em adultério, você está em prostituição, você está roubando, você está mentindo, você está agindo de maneira errada. O Espírito Santo sempre está falando. E mesmo assim, a pessoa não dá ouvido às suas advertências. E aí, meu irmão, a pessoa continua na prática do erro, na prática do pecado. E a Bíblia diz que aquele que encobre, lá Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Perdão, sabe por que tem gente hoje que a vida não prospera? Licença. Sabe por que tem gente que a vida não vai pra frente? Porque não sai daquilo. Sabe por que não sai dessa situação? Porque na realidade não se arrepende, não se quebranta na presença do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo está me falando para fazer um convite para você. Eu vejo pessoas dobrando o seu joelho no chão nesse momento. E dizendo para o Senhor, Senhor, aqui é o que eu sou. E o Senhor está dizendo, se arrependa dos seus pecados. É tempo de cura, é tempo de arrependimento, é tempo de dechuvar, é tempo de você se arrepender, de se quebrantar na presença do Senhor. Davi de Meller, o rei Davi, quando ele na realidade pecou, ele diz assim, confessei-te o meu pecado. Eu confessei. No Salmo 51, que as pessoas, os teólogos dizem que é o Salmo da confissão, na verdade não é o Salmo da confissão, é o Salmo da restauração. Mas ele diz assim para Deus, Deus, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, volta a me dar a alegria da tua salvação. Então, em nome de Jesus, dá ouvido para o que Deus está falando para você. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Dá ouvido, sai dessa situação, sai dessa sociedade. Tem uma pessoa que Deus está falando, a tua vida não está indo para frente por causa dessa sociedade que você fez com essa pessoa. Xarawa, Jack, Devessel, irmã Giovanni, o Senhor está falando isso para você. Deus quer trazer algo na tua vida. Deus quer trazer uma mudança na tua história. Deus quer trazer uma restauração. Mas enquanto a gente continua naquele erro, hoje, irmãos, desculpa, as pessoas têm pecados de estimação. Hoje em dia nas igrejas não se prega mais contra pecado. Aliás, eu já fui à igreja que o pastor falou assim, não prega sobre esses assuntos não, porque senão afasta o povo da igreja. Tá repreendido Satanás. Deus é um Deus que confronta pecado. Enquanto eu estiver nessa terra, irmão, eu vou ter que confrontar pecado, não para acusação, mas para que haja cura, para que haja libertação, porque eu também sou mortal como você é, eu também tenho defeitos, dificuldades que você também tem, mas nós temos qualidades que também que se sobressaem a tudo isso. E Deus, ele se entristece, o Espírito Santo se entristece quando ele está falando algo para você e você não dá ouvido. Quanta gente que Deus está falando, sai desse relacionamento, essa pessoa que você está namorando não é do Senhor para a tua vida. Mas aí a pessoa fica naquilo, mas o outro lá falou que é. Mas você sabe a verdade. Porque se você não soubesse a verdade, você não ficava perguntando para um ou para outro se é de Deus. Porque quando a gente sabe que não é de Deus, a gente fica duvidoso e fica perguntando. Mas quando a gente tem convicção do que é de Deus para a nossa vida, a gente não precisa ficar correndo atrás de profeta A, profeta B, profeta do raio-x. A gente vai na presença do Senhor e Ele fala conosco. Escute isso que eu vou falar para você. Deus, Ele está falando com você nessa data. Dê importância às advertências, porque às vezes a advertência é que Deus está vendo que você está tomando uma direção que não era para você tomar, e aí o Senhor fala assim, não faz isso não, isso aí lá na frente vai desencadear em um grande problema para a tua vida. Então dê ouvidos ao que o Espírito Santo está falando para você. Como o Espírito Santo se entristece quando a gente não dá ouvido para o que ele fala. Irmão, eu falo isso para minha esposa, eu falo isso para as pessoas. Minha esposa é testemunha viva. Quando Deus fala comigo, irmão, pode doer na minha pele, pode como se fosse um braço meu ser cortado, mas eu quero cumprir, eu quero fazer. Eu não penso duas vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque acima de tudo eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu quero a vontade de Deus na minha casa, na minha família, no meu casamento. Então dê ouvidos ao que Deus está falando para você. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, uma atitude de desprezo com a casa de Deus.
Irmãos, eu lamento dizer, o Espírito Santo hoje ele não está em muitas igrejas. Hoje em dia as igrejas são, na realidade, clubes sociais, nem todas. Existem as igrejas remanescentes, de gente séria, de gente íntegra, de gente reta. Mas, infelizmente, o Espírito Santo já não está em muitas igrejas. Hoje, tem igrejas de pastores que estão dirigindo gente adúltera, gente na realidade maledicente, gente na realidade cruel, gente maligna, aliás, filhos de Belial, gente homossexual inserida dentro da igreja na maior cara de pau e ninguém fala mais nada, acha que tudo é normal. Hoje nós estamos transformando o pecado em algo normal. O que é anormal está virando normalidade. É o que a Bíblia diz, que o que é ruim, o que é bom, estão chamando de mal, e o que é mal, estão chamando de bom. Então, as pessoas hoje, na realidade, não conseguem enxergar. O Espírito Santo não está mais em muitas igrejas. E tem gente que tem uma atitude de desprezo. Tem gente que fala assim, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de pastor, eu não quero... Talvez você tenha vivido uma grande frustração na sua vida, e frustração só tem um jeito para a gente vencer, mágoa só tem um jeito para a gente vencer, é perdoando. Você pode ficar com essa mágoa o resto da tua vida, você vai morrer e vai definhar, mas quando você obedece à palavra de Deus pela fé, porque eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, perdão não é somente um sentimento. Eu estou sentindo de perdoar o meu pastor, eu estou sentindo de perdoar aquela igreja. Você acha que uma mãe que teve o seu filho assassinado, ela sente em perdoar o assassino? Você acha que uma mulher que foi violentada sexualmente durante horas, quase morta, você acha que ela sente em perdoar o abusador? É claro que não. Então o que ela sente? Ela sente, na realidade, o que ela tem que fazer pela fé. É uma atitude de fé, é uma decisão que ela toma pela fé, em obedecer à palavra de Deus. Então, muitas vezes o Senhor quer tratar com você nisso aí. Tem gente que o Senhor está dizendo, você vai ter que voltar lá naquela igreja e pedir perdão para aquele pastor. Não que você estava errado. Olha o que o Senhor está mandando dizer naquela situação. Não era isso, mas a sua postura, a maneira que você fez, a maneira que você tomou as atitudes foram erradas. E o Espírito Santo, para você não ficar com essa legalidade no mundo espiritual, para que o adversário não te acuse e para que ele lá na frente não venha na realidade agir na tua vida legalmente, o Senhor está falando, volta lá, pede perdão, trata isso, se quebranta, não entristeça a minha presença, Labacau, Asseri, Kamanaia, tudo isso entristece, fazer aliança com pessoas rebeldes, quanta gente, irmão, quanta gente, tem que falar isso, hoje em dia, em cada esquina tem uma igreja, pastor, isso não é bom? Depende do seu ponto de vista. Para mim, muitas vezes não é bom, porque eu vejo cada situação que é grotesca. Hoje em dia, os escândalos estão aumentando, os problemas eclesiásticos estão aumentando. Então, por quê? Por causa da maneira que muitos pastores são levantados, da maneira que muitas pessoas estão dirigindo a sua vida pessoal e ministerial. Agora, aí a pessoa sai de uma igreja, uma pessoa nem ungida ela abre um ministério, tá? Aí de repente ela se auto-unção, que eu costumo dizer, ou ela vai para o monte, e aí ela chama de unção angelical, o anjo desce, libera uma unção na vida dela, eu nunca vi isso é coisa de louco, ou se não, é uma unção por alguma amizade, um pastor tal é meu amigo, ele vai me ungir a pastor, a apóstolo, a quarta pessoa da Trindade, escolhe um desses, aí a pessoa na realidade recebe essa unção e ela começa a impor as mãos sobre a pessoa. Olha o que ela está impondo, olha o que ela está impondo. Mãos tem poder de impartição, transferência. Aí ela põe a mão na cabeça das pessoas e as pessoas recebem aquilo. Você está entendendo? Precocidade, rebeldia. A pessoa saiu da igreja rebelde. Porque eu entendo o seguinte, quando Deus quer te tirar de algo, Ele te tira com mão forte, com mão de poder, sem confusão, sem contenda. Óbvio, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas tem gente que sai hoje em rebeldia, vai lá e abre igreja, e tem gente que faz aliança, porque um membro que congrega naquela igreja, ele está aliançado com o seu pastor. Na realidade, ele está aliançado com uma pessoa rebelde. Aliás, quando um líder está em pecado e mesmo assim ele abre a igreja e você vai para aquela igreja, você está aliançado com uma pessoa de pecado. E isso vai ter, na realidade, como que eu posso dizer assim,
vai atingir você diretamente, porque é o seu líder, é a autoridade que você estipulou para a sua vida. E quando ele impor as mãos, quando ele orar por você, o que está nele vai para você. É o princípio da impartição. Então assim, cuidado com as alianças que você tem feito. Talvez lá na tua empresa você está fazendo aliança com gente rebelde, gente que só quer prejudicar as pessoas. Cuidado, isso entristece o Espírito Santo. Palavras que não edificam a si mesmo e aos outros. Permitir que as pessoas nos enganem com erros e falsidade, porque tem gente que gosta de ser enganada, irmão. Sabe? Eu estou falando isso aqui para você, pergunta para o Espírito Santo se eu estou falando alguma coisa que é mentira. Pergunta para o Espírito Santo, porque tem gente que fala assim, pastor, eu não acredito muito nessas coisas não. Não acredito, então vai para a presença do Senhor e pergunta para Ele, vai buscar. Agora tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que não pesquisa, não corre atrás. O que as pessoas falam, acata, acredita, só que não busca em Deus a verdade. Porque Ele é detentor da verdade, a presença do Senhor detém a verdade. Então assim, tem muita gente assim, que permite os enganos e os erros, né? As falsidades. Agir com divertimentos impróprios. Então assim, tem coisa que entristece o Espírito Santo. Lazer é uma coisa super normal no ser humano, aliás, é uma das necessidades sociológicas. Vida de lazer. O ser humano tem 4 níveis. Nível biológico, nível psicológico, nível sociológico, nível espiritual. Nível biológico tem necessidades que precisam ser supridas. Nível psicológico também tem necessidades que precisam ser supridas, nível espiritual também tem necessidades que precisam ser supridas, e o nível sociológico tem necessidades que precisam ser supridas, dentre elas a necessidade do lazer, da recreação. Eu me divertir, não tem problema nenhum. Eu ter um lazer, não tem problema nenhum. Agora, quando esse divertimento é impróprio, quando esse divertimento é exacerbado, exagerado, isso começa a trazer problemas na minha vida. Por quê? Porque tem gente que vai para um lazer, vai para um shopping, mas não sai mais do shopping. Vai para o cinema, mas não sai mais do cinema. Vai pescar, mas não, todo final de semana é pescaria. Então quer dizer, aquilo já começa a entristecer, porque a pessoa está deixando de fazer outras coisas espirituais para fazer uma coisa da questão da nossa humanidade, sendo que também é uma necessidade, mas eu não posso suprir mais essa necessidade e deixar essa necessidade aqui em carência, em deficiência. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Aliás, eu vou estar falando sobre essa questão e um curso pago que nós temos de bacharel de batalha espiritual. A primeira módulo é sobre compreendendo o mundo espiritual. Aí eu falo sobre entendendo os mundos. Mundo biológico, mundo psicológico, mundo sociológico e mundo espiritual. O mundo sociológico, a vida sociológica que você tem, você precisa de lazer. Agora, você tem que tomar cuidado onde você entra, onde você anda, o que você está fazendo, porque dependendo do divertimento é impróprio. Você entrar para se divertir numa boate, numa balada, é impróprio, não é coerente para um servo de Deus, e mesmo na igreja, porque hoje em dia a gente já tem que mudar o negócio. Hoje em dia as pessoas na igreja tem balada gospel, tem motel gospel, tem bacanal gospel, tem tudo gospel. Hoje em dia tem boteco gospel, tem daqui a pouco tem inferno gospel, não, na realidade já tem inferno gospel também. Então tem tudo de situações, as pessoas estão criando divertimentos gospel que na realidade são impróprios. Não é algo que alegra o Espírito Santo. A gente tem que perguntar para o Espírito Santo se o que a gente está fazendo é coerente com o que ele tem para a nossa vida. Então tem muita gente que o Senhor está tratando hoje através dessa palavra. Pastor, está doendo, deixa doer, mas deixa Deus curar a tua ferida. Deixa eu falar, o enfermeiro, quando você vai lá que você está com uma ferida aberta, a primeira coisa que ele faz, não tem como haver cura se ele não colocar lá o dedão lá dentro e injetar lá dentro da ferida. Então deixa Deus tocar na ferida, mas deixa Deus curar você de uma maneira extraordinária. A falta de sinceridade com ele. Pastor, Deus não sabe, na realidade, o que eu penso, o que eu faço. Claro que Deus sabe, mas Deus quer que você rasgue o seu coração. Deus, eu fiquei chateado com isso. Deus, eu não gostei disso. Agora tem gente que incuba isso no seu coração.
Deus sabe do teu coração, mas Ele quer que você verbalize isso. Não estou falando de blasfêmia, você não vai blasfemar e nem murmurar, mas é você colocar diante de Deus o que você pensa. Falar para o Senhor, Senhor, está certo isso, me ajuda, Senhor. Deus, eu estou precisando disso. Eu pensei que era desse jeito, o Senhor falou isso, aconteceu isso, o que está acontecendo? Fala para mim, Espírito Santo. Deus quer mudar muita coisa na tua mentalidade. Está precisando aí de uma mudança de mentalidade. Labacau, série Camanaia. Cobiçar o que não é seu, entristece o Espírito Santo. Quanta gente cobiçando o carro do outro, a mulher do outro, o homem do outro. Meu irmão, hoje em dia, desculpa, mas hoje em dia nas igrejas está virando um antro de pecaminosidade e adultério. Desculpa a expressão que é chula, vulgar e imprópria, mas hoje em dia está virando uma suruba nas igrejas. Eu trabalho com aconselhamento. A gente pega cada situação grotesca, cada situação que entristece a gente, quanto mais o Espírito Santo, as pessoas cobiçando, cobiça. A irmã não pode vir com uma bolsa nova que a outra já está de olho, não pode vir com um sapato novo que o outro está de olho, não pode vir com um anel diferente que o outro já está de olho, não pode vir, sabe, cobiça a gravidez da outra, cobiça o marido da outra, cobiça o carro, cobiça a casa. Gente, isso entristece o Espírito Santo. Aprenda a viver com a porção que Deus tem te dado, aprenda a viver com aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Viver uma vida de dúvidas e incredulidade. Hoje as pessoas não acreditam. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar ao Senhor Espírito Santo, não tem como eu alegrar o Espírito Santo se eu tenho uma vida de dúvida. Ah, não sei se eu creio, eu não sei se eu acredito, pode ser que sim, pode ser que não. Está cheio de gente hoje duvidosa. Vamos iniciar agora o curso de fé. Nós vamos falar muito isso, é um curso gratuito, se você que também quiser participar, me ajude na divulgação, vai ser bênção. Mas hoje em dia as pessoas são incrédulas. As pessoas estão dentro da igreja, mas não acreditam. Você fala assim, ó, tem o anjo do Senhor quer te tocar. A pessoa não acredita. Hoje em dia as pessoas não acreditam em arrebatamento, não acreditam em visão, não acreditam em anjo, alguns acreditam em demônio, outros não. Você fala assim, ó, fizeram isso para você, tal, tal. Imagina, eu não acredito nessas coisas não. O inimigo deita e rola porque a pessoa não acredita. Então assim, creia na palavra. Tem gente que não acredita no que Deus fala, Deus está falando, Deus fez promessa, a pessoa não crê. E o Senhor está te convidando, creia naquilo que eu estou falando para a tua vida. Creia naquilo que eu tenho orientado você. Não saber controlar a sua imaginação. A pessoa está pensando algo, daqui a pouco ela já está indo para outra coisa. Aí daqui a pouco já está pensando em besteira, está pensando em morte, está pensando em adultério, está pensando em sexualidade ilícita, está pensando em rebeldia. A pessoa perde o controle da imaginação. Isso entristece o Espírito Santo. Outra coisa que hoje em dia tem entristecido muito o Espírito Santo. Como isso tem entristecido o Espírito Santo? Perder o temor a Deus. Hoje em dia as pessoas não têm mais temor, irmãos. Hoje em dia as pessoas não têm mais temor. As pessoas fazem o que quer, praticam coisas ilícitas como quer, elas acham que isso vai ficar impune. Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O Senhor está mandando dizer isso para algumas pessoas que estão assistindo essa aula. É tempo de você fazer um concerto com Deus. É tempo até quando você está nessa prática há anos na sua vida e você acha que o Espírito Santo não está vendo, você acha que o Espírito Santo não está olhando para você e ele está falando para você. É tempo de você se posicionar, é tempo de você mudar sua atitude. A indolência, a desunião e contenda entre os irmãos, alunos em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Provérbios, o Senhor diz que ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quanta gente semeando contenda. Quanta gente que não fica falando, você viu que o fulano falou de você? Por que você foi falar isso? Não precisava falar. Você viu o que o outro fez? Tem coisa que você não precisa falar que o outro falou, o que o outro fez, ou o que o outro pensou. Fica quieto. Ora para Deus tratar aquela situação. Para de ficar semeando contenda lá na tua igreja, lá no corpo de Cristo. Você está fazendo algo que está desagradando o Espírito Santo. E Deus, se você não mudar a sua atitude, vai entrar com juízo contra a tua vida. Porque você está semeando contenda, você está na realidade inibindo a pessoa de cumprir o maior mandamento de todos, que é o amor. E não tem como
eu provar que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? E como eu vou amar o meu próximo se eu estou em contenda com ele? Se eu estou em guerra, se eu estou em divisão com ele? Hoje em dia, meu irmão, as pessoas vivem em guerra. As pessoas vivem em contenda, vivem em divisão. E o Senhor está dizendo, está na hora de mudar isso na nossa vida. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo, a dureza de coração. Quanta gente dura, Deus está falando, Deus está orientando, Deus está falando, como eu estou falando aqui para você, na unção do Espírito de Deus. Eu estou falando de coisas que entristecem o Espírito Santo. Mas tem gente que fala assim, não quero saber disso não. Esse pastorzinho aí de óculos falando. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz em Provérbios, se eu não estou enganado, 28:14, não sei se é, eu não lembro agora exatamente, mas diz lá que aquele que endurece o seu coração virá a cair no mal. Se você endurecer o teu coração, você virá a cair no mal. Sabe que porque o povo de Israel não entrou na terra prometida? Por causa da dureza do coração. Deus diz, esse povo é um povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Nós temos aqui, ó, a coluna cervical, ela é difícil de se dobrar, ela não quebra, porque se quebrar a pessoa fica paraplégica, se não me engano, tetraplégica. Então, se quebra aquilo, a pessoa ela fica deficiente pro resto da vida. E tem gente que tem uma dura cerviz, igual a coluna cervical, não dobra, não se quebranta. A pessoa morre ali, mas fala, não perdoo, eu mato a pessoa, mas eu não me humilho. É por isso que a tua vida não vai para frente. É por isso que o teu ministério não vai para frente. Ei, rabadiokadaravassai. Eu vejo o Espírito Santo assim, ó, passando uma vassoura, limpando o coração de muita gente. E o Senhor está dizendo, está na hora de você começar a tratar essas questões na sua vida. Tem coisa na tua vida. Quanta gente que não endurece o coração no casamento, no ministério, na família. E o Senhor está dizendo, se quebranta mais. Romanos 13:8 diz, a ninguém devais coisa alguma, não o seu amor. Está na hora, meu irmão, de nós vivemos o verdadeiro amor na presença do Senhor. Pastor, quem ama é bobo. É melhor eu ser bobo, mas fazendo a vontade de Deus, do que eu ser duro e indo para o inferno. Está na hora de você se humilhar. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quanta gente falando que não deve. Quantas besteiras que as pessoas estão falando, blasfemando contra o Espírito Santo, falando coisas terríveis sobre o Espírito Santo, brincando com as coisas do Espírito Santo. Esses dias, meu irmão, eu estava no WhatsApp e eu postei a grade curricular desse curso que nós estamos dando, bacharel em teologia, intimidade e poder, e um monte deles lá, pseudos teólogos, tirando barato, tirando sarro, falando. Aí eu falei assim, ó, não brinque com a pessoa do Espírito Santo, não brinca com as coisas de Deus. Muita gente brincando com as coisas espirituais. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo, a falta de perdão ao próximo. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo, e quem ama o próximo libera o perdão. Ó, deixa eu explicar algo para você. Inclusive, nós vamos ter um curso bacharel em teologia de perdão, porque o perdão é uma área que as pessoas têm deficiências terríveis. As pessoas não sabem como perdoar, não sabem por que perdoar. Escute isso que eu vou falar para você, presta atenção. A falta de perdão, na realidade, a falta de perdão é um pecado imperdoável, você sabia? Tem gente que acha que pecado imperdoável é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo, e não é. Falta de perdão ao próximo também é pecado imperdoável, porque a Bíblia diz lá em Mateus que aquele que não perdoa o seu próximo, o Pai Celestial também não vos perdoará. Se você não perdoa o teu irmão, Deus também não vai perdoar você. Porque é princípio, eu perdoo para ser perdoado por Deus. E o problema, tem muita gente que viveu situações grotescas na sua vida, de abuso, de estupro, de criminalidade, de roubo, e diz assim, nunca vou perdoar fulano de tal. O Senhor está dizendo para você, perdoa o teu pai. Perdoa sua mãe. Teu pai que tanto te bateu, teu pai que te violentou. Tem uma irmã que o Senhor está mandando dizer, o seu pai te violentou, o seu pai abusou de você, e o Senhor está dizendo assim, rasga o teu coração na minha presença, libera o perdão para ele. Mas o perdão tem que ser verbalizado, o mundo espiritual tem que ouvir. Senhor, eu perdoo meu pai que me abusou, eu perdoo minha mãe, Senhor, que foi rude a vida toda comigo. Senhor, eu perdoo os meus irmãos que me traíram, eu perdoo, Senhor, o meu cônjuge que me traiu. Perdoa. É tempo de perdão. Nem sempre. Tem gente que pergunta assim, pastor, perdoar é conviver também? Nem sempre. Tem perdão que você perdoa a pessoa,
dentro de você, você está limpo, curado. Mas muitas vezes o Senhor vai falar assim, ó, mas se afasta porque eu estou tratando com aquela pessoa, ela ainda não está preparada para se relacionar com você. Então assim, cada caso é um caso, mas nem sempre é obrigatório conviver com aquela pessoa. Guarde isso que eu estou falando para você. Deus está falando com pessoas nessa área do perdão. O Senhor quer que você libere perdão. Liberar é quando eu sou ofendido. Se você me ofende, eu libero perdão. Eu chego de Deus e falo assim, ó, a irmã tal, Senhor, ela me machucou, ela me feriu, ela falou coisas que não devia, mas eu libero perdão na vida dela. Eu declaro a cura do Senhor, eu declaro o arrependimento na vida dela. Agora, quando eu ofendo, que é o teu caso, se você me ofendeu, eu libero o perdão, eu sou ofendido. Você é um ofensor, aí você pede perdão. Quero te pedir perdão. Eu quero pedir o perdão para você. É tempo de você liberar perdão, é tempo de você pedir perdão. Sabe por que a vida de muitas pessoas hoje não vai para frente? Porque as pessoas não sabem liberar e nem pedir perdão. A vida não muda. Eu conheço gente que a vida é a mesma coisa sempre, não muda. E o Senhor quer te tratar nessa área. Uma outra coisa, o nepotismo religioso. Sabe o que é nepotismo religioso? Licença. O nepotismo religioso é o que a gente está vendo por aí. Hoje em dia existe unção hereditária. Sabe o que é unção hereditária? É assim, o meu avô era pastor, então obrigatoriamente o meu pai também tem que ser pastor. Ah, eu tenho que ser pastor, sou filho. O meu filho, que é o neto, e o bisneto do meu avô e neto do meu pai, tem que ser pastor. E aí entra aquela cadeia de nepotismo, de gente da família dentro da igreja, mas que não tem nada com nada, que não tem unção nenhuma, às vezes não tem vocação na área que está sendo colocada, e isso aí entristece o Espírito Santo. Porque está cheio de gente sendo colocada hoje dentro do corpo de Cristo, inserida em ministérios eclesiásticos, que Deus não quer. Você pega algumas igrejas aí, meu irmão, o que eu vejo acontecendo nas Assembleias de Deus é uma questão assim de nepotismo, de família, é um sistema político dentro da igreja. Tá? É uma questão política, de corrupção, que a gente acaba vendo. Porque se eu coloco uma pessoa, Deus pode levantar o meu irmão? Pode. Deus pode levantar meu pai? Pode. Deus pode me levantar como filho? Pode. Isso é fato. Mas tem igrejas que quem governa é família. Eu já vi isso muito acontecer. E depois também a família se dividir, a família quebrar a aliança e isso gerar conflito na vida de muitas pessoas. Então isso entristece demais o Espírito Santo. Demais. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo é a auto-unção. Hoje em dia que eu estou falando, a pessoa vai no monte, se unge. Agora, ou senão a pessoa coloca, a partir de hoje eu sou um pastor, eu sou um bispo, um apóstolo. Hoje em dia, meu irmão, o que tem de apóstolo, você entra, eu tenho 12 Facebook, o que mais tem lá é pastores, apóstolos. Aí você começa a ver os apóstolos, o Espírito Santo ministra no nosso coração. Filho, aquele ali não serve nem para ser porteiro da igreja, quanto mais apóstolo. Mas as pessoas hoje em dia querem títulos. Aí ela arruma alguém para ungir, quando ela não arruma alguém, ela se unge por si só. Quer dizer, está virando uma bagunça, isso entristece o Espírito Santo. É por isso que a gente está vendo tanto escândalo, porque está cheio de gente sendo levantada de qualquer jeito ou se auto-levantando. E o Espírito Santo, meu irmão, ele se entristece com essas coisas e a gente tem que tomar cuidado. Portanto, se você foi ungido, pastor, você que está me ouvindo, me assistindo por essa aula, se você se ungiu, peça perdão para Deus. A tua unção não é legítima. Irmãos, a nossa unção tem que ser legítima no mundo espiritual. Ah, mas olha, quem me ungiu foi um pastor. Só que se você também foi ungido precocemente, a sua unção não é legítima. Não é legítima. Hoje em dia, o que mais tem é os perigos de uma unção ilegítima. Tá cheio de gente recebendo uma unção ilegítima. Ah, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Tá, mas foi Deus que te ungiu? Não, foi Deus. Aí você vai perguntar para o Espírito Santo, o Espírito fala assim, filha, eu não tive nada a ver com isso.
Porque a pessoa não recebeu uma unção que veio de Deus. Aquela unção veio do homem. Não tem legitimidade no mundo espiritual. A unção que está na nossa vida, ela tem que ter legitimidade no mundo espiritual. O mundo espiritual tem que reconhecer. É por isso que tem muitos pastores hoje que, meu irmão, desculpa, não fede e nem cheira. Né? Porque não acontece nada. Porque falta legitimidade no mundo espiritual. É unção precoce, é unção fora do tempo, é unção hereditária, é uma unção que não tem legitimidade. Aí quando não tem, o que vai acontecer? Vai gerar um jugo. É por isso que hoje em dia tem pastores se matando. E vai aumentar. Se prepara, não é só pastor, é missionário, é apóstolo. Infelizmente, porque a pessoa acaba abrindo uma porta de ilegalidade. O inimigo entra por causa de um título que ela recebeu. Aquilo gera um jugo para a vida dela. Peça perdão para o Espírito Santo. Se arrependa diante do Espírito Santo. Se você tem entristecido o pastor, como eu tenho entristecido o Espírito Santo, e o Senhor está falando para você, se arrependa. Leia Joel 2,12 que diz lá, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Em pranto, sabe o que é pranto? É choro contínuo. É lágrima na presença do Senhor. Ó, se converta com jejum, jejua, mas é jejum de arrependimento. Senhor, eu estou aqui jejuando, não é porque eu quero nada, não. Eu estou jejuando porque eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu sou falso, Senhor, eu fiz coisas que eu não devia fazer. Perdoa a minha vida, tem misericórdia da minha vida. O Senhor diz, ó, se convertei-vos a mim com pranto, convertei-vos a mim com jejuns, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Porque talvez eu vendo o seu arrependimento, por eu ser longânimo, benigno, misericordioso, eu passe e ainda deixo uma bênção sobre a tua vida. Porque quando a pessoa se arrepende de verdade, Deus olha e diz assim, não tem como. Não tem como, Deus não aguenta, irmãos. Quando Deus olha o arrependimento verdadeiro, genuíno, hoje as pessoas não se arrependem. Hoje as pessoas sentem remorso, culpa, dor, mas não é arrependimento, porque ela deixa de fazer hoje, mas está fazendo amanhã. Ou ela confessa hoje, mas para fazer amanhã. Ah, Senhor, eu estou confessando meu pecado hoje. Perdoa os meus pecados de ontem, perdoa os meus pecados de hoje e perdoa os de amanhã também. O Senhor está te convidando para o arrependimento. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo, quando você confia no que não tem. Tem muita gente que na realidade não tem e confia no que não tem. Não, perdão, quando você confia no que tem, desculpa, falei errado aqui. Quando você confia no que tem dinheiro, tem posses, tem família. Deixa eu falar para você, tudo que eu tenho tem que glorificar a Deus. Se eu tenho um carro maravilhoso, que isso glorifique a Deus. Mas não vai me colocar a faixa lá, propriedade de Jesus, e quando a tiazinha tiver, o irmãozinho lá na rua, você não dá carona para ele. Toma vergonha nessa cara. Toma vergonha nessa cara. Porque o que eu tenho serve para o reino. O que eu tenho glorifica a Deus. Escute isso. A minha casa tem que glorificar a Deus. Os meus filhos tem que exaltar o Senhor. O meu casamento tem que adorar a Deus. Então não confia no que você tem, meu irmão. Porque quando você confia no que você tem, você deixa de confiar em Deus. Tá cheio de gente hoje confiando na força do braço e perdendo aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, o misticismo da fé. Hoje as pessoas estão virando místicas dentro das igrejas. Hoje em dia, assim, o que cura é a chupeta ungida. Quando dá a chupeta ungida lá pro teu filho e ele vai parar de chorar. Hoje o que cura é a água santa benta, né? Hoje em dia a água santa benta. Você toma um copo de água, ó, tô curado. As pessoas criaram elementos místicos para que as pessoas possam atingir a fé. Deixa eu falar algo para você. Você atinge a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Quem te liberta é a palavra, quem te cura é a palavra, quem te transforma é a palavra. Eu não preciso de água benta, irmão. Eu não preciso de rosa ungida, de comer rosa ungida. Eu não preciso de pano isso. Deus pode fazer, Deus pode. Existem as unções múltiplas do Espírito Santo. Né? As unções, na realidade, que eu chamo inesperadas, inusitadas do Espírito Santo. São as operações de uma unção inusitada. Deus dá uma unção que faz coisas loucas. Mas isso não é regra. As pessoas estão tornando coisas que muitas vezes são
inusitadas em regras. Então hoje em dia as pessoas estão criando várias coisas que não tem nada a ver com a palavra. É a palavra que vai te sustentar, é a palavra que vai te curar. Às vezes Deus dá comandos proféticos loucos, porque profeta recebe coisas de Deus que as pessoas não entendem. Porém, entretanto, isso aí não vira uma regra, é algo ali específico por um momento, por um tempo, e passa por aquilo. Aí tem gente que vê aquilo, cria uma regra. Aí Deus dá um comando profético, por exemplo, para um apóstolo, para um pastor, para ele fazer determinada coisa lá na sua igreja. Mas é para a igreja dele. É para aquele ministério. Aí os milagres acontecem, as coisas se manifestam, mas aí o outro pastor vê, já quer copiar, já quer imitar. Entra o modismo. Começa a entrar o modismo. E esse é o problema. A igreja não vive de modismo. Pastor, você que está me ouvindo, assistindo, você não pode viver de modismo na sua igreja. Irmão, eu acho não, eu fico triste com isso. E o Espírito Santo também se entristece. Todo ano em janeiro agora eu não vou pregar. Eu já falei, eu não quero pregar. Todo ano em janeiro agora eles fazem aquelas campanhas de 12 dias. 12 dias para cada dia, para cada mês do ano. 12 meses, 12 dias. Cada dia representa um mês. Aí todo mundo faz a campanha e busca Deus. Deixa eu falar algo para você. Isso é um modismo. Isso é um modismo nas igrejas. Tudo que eu faço, Deus tem que falar, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Aí se cria misticismo, é a rosa ungida, é o poço ungido, é o garfo ungido, é a água Santa Benta ungida. Tudo isso para as pessoas, na realidade criarem esse misticismo, para elas atingirem uma fé. E outra também, para a igreja poder arrecadar alguma coisa, porque nisso aí eles metem um voto lá, né? Um voto santo, que geralmente é Mamon que está governando. E isso não tem nada a ver. O Espírito Santo se entristece com isso, gente. Deixa eu falar outra coisa aqui, que não está aqui. Vou até acrescentar, até vou colocar aqui petições de dinheiro exageradas. Deixa eu falar algo para vocês. Nas igrejas. Hoje em dia as pessoas estão pedindo, os pastores pedem dinheiro. Os pastores estão pedindo dinheiro nas igrejas. Tem igreja, meu irmão, que você acha assim, é hora da palavra já. O pastor está 50 minutos pregando. Irmãos, vamos tirar as ofertas. Você está de brincadeira comigo, pastor. Para de ser mercenário nisso daí, meu filho. Deus não está nisso daí. Tem gente, meu irmão, inventando doutrina de dízimo, de oferta, de um monte de coisa, no sentido assim, dízimo e oferta é bíblico, mas de arrecadação, meios de arrecadação, que Deus diz, eu não estou nisso. Isso aí ele está fazendo por bel prazer, ele está fazendo por direcionamento próprio. Então, em nome de Jesus, quem supre o teu ministério é Deus, foi Deus que te chamou, Ele vai suprir o teu ministério. Pastor, mas eu tenho meu material, eu tenho isso. Isso é normal, Deus permite. Agora é óbvio, a maneira que você conduz as coisas é que vai alegrar ou entristecer o Espírito Santo. Tá cheio de pastor hoje que cobra para pregar, tá cheio de cantor hoje que cobra. Aí você vai ver os valores, irmão. Não é coisa assim de uma oferta. Outra, tem gente que às vezes liga para mim e fala, pastor, quanto você cobra? Primeiro, filho, eu não cobro nada. Segundo, é óbvio, se eu estou indo na tua igreja, por gentileza, eu tenho casa, eu tenho condução. A pessoa tem que ter coerência. Porque tem lugar que a gente vai também, meu irmão, que... por que tem hoje em dia tantos pastores mercenários? Você sabe por quê? Porque existem igrejas miseráveis. A pessoa vai numa igreja, a igreja não dá um suporte. Meu irmão, eu dou seminário, tem pastor para mim que pede 50 apostilas, quando chega lá compram 20. E as outras 30 que eu fiz? E o dinheiro que eu impus? Você está entendendo? Então as igrejas miseráveis geram pessoas, pastores, pregadores mercenários. Então tem que romper aqui para vencer aqui. Tem que tratar as igrejas miseráveis para eliminar os pregadores mercenários. Óbvio, porque hoje em dia, meu irmão, o evangelho virou, na realidade, mercantilismo. Não que você não possa vender o seu material, porque eu vendo o meu material, o Senhor falou para mim fazer isso, é um meio que eu tenho, só que assim, a maneira que você conduz as coisas.
Hoje em dia, você entra numa igreja, no outro dia eu fui numa igreja que eu fiquei envergonhado. Foi 7 a 8 pedidos de oferta. Colocaram gente lá, ficou endemoniado lá em cima do altar e falaram assim, quem pode dar 100 reais? Para essa pessoa ser liberta. O negócio está desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso entristece o Espírito Santo. Virou negócio. A gente tem que tomar cuidado, irmão, para a gente não entristecer o Senhor Espírito Santo. Outra coisa que entristece o Espírito Santo é fazer acepção de pessoas. Hoje em dia as igrejas fazem, pastores fazem. Se você não tem dinheiro, meu irmão, toma cuidado. Porque você talvez vai sofrer acepção de pessoas. É igual numa empresa, é igual em locais sociais. Às vezes você vai sofrer acepção de pessoas por causa da cor de pele, por causa da sua naturalidade, por causa do seu país. Infelizmente é assim. Tá? O amor, ele não está inserido na questão onde você mora. O amor está inserido por você ser um ser humano na qual o próprio Deus o criou. Eu falei aqui que entristece o Espírito Santo a prática do mercenarismo. Isso entristece muito o Espírito Santo, tá? Hoje em dia tá feia a coisa. Hoje em dia, meu irmão, eu já tive oportunidades de ter assessor. Uma coisa que eu não tenho assessor. Por quê? Porque eu vou colocar o Espírito Santo numa caixinha. Olha, eles vão fazer para mim 30 agendas no mês, para não falar 30, 60, 90 agendas no mês, para me pregar todo dia 3 vezes ao ano. Onde que Deus tá? 3 vezes ao mês? Onde que Deus está nisso, irmão? Onde que Deus está nisso? Deus não está nesse negócio. Não, Deus não. Mas pastor, Deus curou é dom. Dom é uma coisa, direção profética é outra. Tá cheio de gente pregando e Deus não está naquilo. Por quê? Porque está fazendo do seu jeito. Você foi perguntar para Deus se era para você pregar naquela igreja? Você foi perguntar para Deus se era para você ir naquele lugar? Tá cheio de gente indo pregar, meu irmão. E também é mais por causa do dinheiro. Porque cada culto é 100, 200, 300. Aí prega 30 dias, faz uma arrecadação por mês, menos a obra de Deus. Por isso hoje, eu prefiro, meu irmão, ficar na caverna. Aleluia. Mas eu prefiro buscar a presença do Senhor na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não quero pregar na tua igreja por causa... Tem pastor que você vai na igreja dele e não olha nem para tua cara. É como se você fosse um funcionário dele. Ele te dá a oferta lá, ele não olha para tua cara, depois você vai embora e fica por isso mesmo. Meu irmão, eu não me permito essas coisas. Pastor, pregador, não permita isso na tua vida. Deus não te chamou para ser funcionário de igreja. Deus te chamou para ser um obreiro da obra do Senhor. Então hoje em dia a prática do mercenarismo, ela está a cada dia mais intensa. As pessoas não querem cantar, estou fazendo a obra de Deus. Elas querem cantar porque elas sabem que aquilo vai render. Os pregadores querem pregar porque eles sabem que se ele pregar todo dia, igrejas grandes, vai ter mais lugares para ele pregar, vai entrar mais dinheiro. E eu quero convidar você, se arrependa, pregador. Eu conheço um monte. Quando eu comecei a pregar, o Senhor me disse assim, filho, você vai pregar no meio dos lobos. Muito lobo no nosso meio. E eu tenho visto isso a cada dia, infelizmente eu tenho visto isso. E como o Espírito Santo se entristece. Um dia eu convidei um pregador na igreja, e aí eu sentei do lado dele assim, não conhecia, ia conhecer naquele momento. Aí eu convidei, o Senhor até falou para mim, se você foi negligente. E eu pedi perdão ao Senhor Espírito Santo. Mas eu convidei, e aí ele perguntou para mim, quanto tempo que você vai me dar de pregação? Eu falei assim, de 45 minutos a 1 hora, dependendo aí um pouquinho mais. Aí ele fez assim, como tipo vampiro, né? Tá me sugando! Eu falei, mas por que tá te sugando? Não, porque no outro dia eu fui pregar numa igreja, o pastor me deu 15 minutos, eu achei bom, dando a minha oferta o que importa. Você tá entendendo? Infelizmente é isso. Hoje em dia é assim. Aí um dia eu estou num culto, eu fui pregar numa igreja, aí os irmãos falam, pastor, me dá o seu material que eu vendo lá, abençoa o Senhor. Eu falei, glória a Deus, me ajuda. 20 DVDs pegaram o meu, aí levaram os DVDs. Quando eu cheguei lá, eu já achei triste aquilo, eu fiquei tão... A pastora me dá o dinheiro de um material meu, assim, dinheiro vivo, a igreja cheia, na frente de todo mundo, olha só. O culto começava às 7 horas, foi terminar 9... Não, foram me passar a palavra 9h30. Aí eu falei,
Fala assim, meu irmão, nem só de cantoria viverá o homem. Cantou quarteto, quinteto, oiteto, cantou a irmã Doquinha, a irmã Chiquinha, a irmã Huguinha, cantou o Zequinha, cantou o Huguinho, cantou cantou todo mundo, meu irmão. Menos o Senhor estava visitando aquele lugar. Por quê? Porque é aquilo, é aquele escuto mecânico, sempre a mesma coisa. Se mudar alguma coisa, os irmãos se levantam. Aí eu falei na frente de todo mundo e falei pro pastor. Falei assim, eu não vim aqui para receber oferta não. Eu não vim aqui para vender material não. Eu vim aqui debaixo da unção do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E eu vim aqui para pregar e eu vou pregar. Se você vai aguentar ou não, aí é você. Preguei 1 hora e pouco, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu quero a presença, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Outra coisa que entristece o Espírito Santo é os escândalos sexuais. Hoje em dia, meu irmão, é pastor transando com gente no gabinete, é pastora fazendo orgias com outras pessoas, com levita de igreja. Hoje em dia é missionária que está pousando nua. Hoje, a cada dia os escândalos sexuais nas igrejas estão aumentando. Aí alguém diz, por quê, pastor? Por várias questões. Primeiro, porque as pessoas não são tratadas nessa área. As pessoas não são tratadas nessa área. E aí eu fiz um curso bacharel em teologia de sexualidade, é um curso pago, tem um valor aí de R$ 35 mensais, mas a gente trata nessa área muito forte, porque a maioria das pessoas que estão na igreja tiveram problemas nessa área e nunca trataram. Gente que fala pra mim, pastor, já fui garota de programa, já fui garoto de programa, já fui prostituta, pastor, eu tive filhos fora da aliança de casamento, eu já me prostituí, eu me masturbava, eu fazia pornografia. Aí pensa, conjunto de pessoas desse porte numa igreja e as pessoas não tratam, porque as pessoas acham que ir pra igreja já tá tudo resolvido. Deus perdoa o meu pecado. Se você não tratar o pecado como ele tem que ser tratado, aquele pecado no mundo espiritual, ele continua latente. É como se o pecado que você cometeu há 10 anos atrás, que você não tratou, mas eu aceitei a Jesus, já está tudo resolvido. Quem disse isso para você? Porque as pessoas acham que aceitar Jesus, meu irmão, é ir lá na frente, o pastor vai lá, o teu nome está escrito no livro da vida. Aí, o teu nome está escrito no livro da vida, mas pecado, ele tem modos de tratamento, cada pecado. E se você não tratar aquele pecado da maneira que ele tem que ser tratado, não resolveu nada. É por isso que você pode perceber, cheio de gente dentro das igrejas, com a vida de qualquer jeito. Aguenta um pouquinho, daqui a pouco gera o escândalo. Daqui a pouco vem a bomba. É pastor que já teve 10 mulheres, 7 mulheres, casou com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete. Olha, pessoa casar uma vez, ter um problema, uma dificuldade, um adultério, ter tratativa de aconselhamento não resolver uma coisa. Agora, a gente que casa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, meu irmão, tem coisa errada. E tem pastores assim. Tem gente assim. Gente, eu já peguei pastor vendo pornografia dentro da igreja. Dentro da igreja. E ainda o pastor acusar outra pessoa, até que ele foi e confessou. Sabe? Gente que se masturba dentro das igrejas, escândalo sexual. Pastor, no outro dia eu estava vendo uma reportagem, pastor transando com 2 mulheres lá, o culto rolando, e o pastor lá na suruba, lá com as mulheres dentro da igreja, lá no gabinete dele. Então, a gente está vendo cada coisa nos dias de hoje e vai aumentar. Isso vai aumentar, esses escândalos sexuais vão começar a aumentar. Hoje o que mais tem hoje é homossexual dentro das igrejas. É pastor que está lá, mas é homossexual. É líder que está, mas é homossexual. Está tendo ato sexual lá com pessoas da igreja. E estão lá dentro da igreja. Fazendo coisas promíscuas. Coisas, na realidade, cometendo pecados sexuais terríveis dentro da igreja. E aí, meu irmão, é pedófilo dentro da igreja. É irmão que está na igreja, mas está tendo ato sexual com a filha. Gente pega casos terríveis. Isso entristece. Isso entristece o Espírito Santo. Se arrependa. Se arrependa. Outra coisa aqui, eu já estou terminando, mas eu preciso falar essas coisas que entristece o Espírito Santo. O abuso das autoridades eclesiásticas. Hoje o pastor acha que a ovelha é dele. Hoje os pastores, eles acham que a ovelha é dele. Deixa eu falar algo para você, pastor. Ovelha não é sua, ovelha é do Senhor Jesus. Ele é o pastor.
Ele é o nosso pastor. Então, se Deus te colocou ali para ser um pastor, não pensa que a ovelha sua, ela não é sua, não. Hoje, se uma ovelha sai da igreja do pastor, o pastor fica endemoniado e ainda amaldiçoa aquela ovelha. Olha, pastor que amaldiçoa ovelha não tinha que ser pastor. Porque um pastor genuíno, nunca ele vai amaldiçoar uma ovelha. A ovelha sai e fala assim, ó filho, ele sente. Ele assume o sentimento triste. Ele fala assim, olha, eu não queria te perder, mas se você vai sair, eu te abençoo. Mas se acontecer alguma coisa, as portas estão abertas para a tua vida. Então, por gentileza, pastor, para de ser abusivo com as suas ovelhas. Tem pastor que se uma ovelha chegar e falar para ele assim, pastor, você está errado, ele fica perturbado, ele quer podar aquela ovelha. Se tiver ministério, ele poda. Ele arruma confusão, ele difama a pessoa, faz assembleia e mente, calunia aquela pessoa. Por quê? Porque hoje em dia os pastores, você não pode falar nada, eles são sacrossantos. Deixa eu falar para você, pastor. Se você está errado, você tem que ser confrontado sim. E Deus usa quem Ele quer. Deus pode usar uma criança como Ele pode usar um outro pastor. Agora, eu conheço gente que foi falar com o pastor, meu irmão, só faltou execrar a pessoa do ministério da igreja. Por quê? Porque falta quebrantamento, falta arrependimento, falta humildade. Outra coisa, pregar o que não vive. Se você prega o que não vive, você está entristecendo o Espírito Santo. Aprenda a pregar o que você vive. Aprenda a pregar aquilo que Deus tem proporcionado para você. Não adianta a gente pregar o que nós não vivemos. Quantas vezes eu também já falei coisas que eu não estava vivendo? Eu falo para minha esposa uma coisa que é ministério. Inclusive a gente tem um curso que é curso Bacharel em Teologia para a formação de pregadores. Curso pago também, se você quiser fazer, você que é um pregador, vai ser de excelência para a tua vida. E, por exemplo, se eu discutir alguma coisa com a minha esposa, eu falei, uma briga de casal, coisa de casal, normal. Eu falo para minha esposa assim, eu não vou pregar. Eu cancelo lá, mas não vou. Porque de que adianta eu ir lá pregar, edificar os outros, e a minha casa não está edificada, meu irmão? Isso é hipocrisia. Aliás, é uma legalidade que eu estou dando no mundo espiritual. O adversário vai entrar aí, ele vai entrar no meu casamento. Ele vai arrebentar meu casamento. Então nós precisamos pregar o que nós vivemos. Cultuar aos anjos. Eu creio em anjo, creio muito. Pastor, anjos trabalham. Eu tenho anjos que trabalham pelo meu ministério. Tem pastores que têm anjos que trabalham pelo seu ministério. Enquanto a gente está pregando, os anjos estão ali, o Senhor. Existem anjos que Deus ele designa para trabalhar para o ministério daquele líder, daquele pastor. Porém, cultuar anjo é uma coisa. Eu já vi pastor que fala assim: glorifico o anjo, exalto o anjo, adoro o anjo. Não, não. Anjo não pode receber adoração. Anjo, e o Espírito Santo se entristece com esses negócios. Escute o que eu estou falando para você. Agora, diferente assim, pode perceber, quando eu estou orando, eu falo, Senhor, manda o teu anjo aqui, Senhor, envia o teu anjo de guerra, envia o anjo da cura, porque existem anjos de guerra, existe anjo de cura, existe anjo que trabalha só na área de libertação, existe anjo que só trabalha na área de finanças, existe anjo que só trabalha na área conjugal, existe. Anjo é para isso. Cada anjo ele é designado por uma missão. O reino de Deus é um reino organizado, é um reino com propósito. Deus, quando faz um anjo, aquele anjo é feito para um propósito. Existem já os anjos criados e existem ainda os anjos que vão ser criados. Tem gente que não entende nada sobre anjo, irmão. Tem anjos de todo tipo, todo jeito. A tradição cristã diz que tem 4 hierarquias, mas a judaica é 10. Então eu conheço 10 hierarquias angelicais. Não é só essa. E olha, quando Deus mostra um anjo, é isso mesmo. A gente vê muito anjo que tem por aí. E não é aquele anjinho, meu irmão, de bumbumzinho de fora, não, com arquinho flecha. É o cupido. Isso aí não é anjo. Agora, pessoa cultuar anjo, isso não existe. O anjo pode estar ali, ele vai te ajudar. Às vezes o anjo desce. Dependendo do ministério do pastor, vai de cura, o anjo desce, fica atrás daquela pessoa, fica do lado, o anjo está ali perto, aí aquele pastor sabe que aquela pessoa vai ser curada. Mas o anjo, ele está ali para ser um ajudador. Ele ajuda aquele pastor do ministério. Às vezes o anjo, ele toca na pessoa amando do Espírito Santo. É diferente. O anjo não merece ser adorado. Então, se arrependa.
idolatrar aos homens. Hoje em dia o que mais tem é idolatria a pastores, a igrejas, a ministérios. Idolatria. Aí você sai da idolatria do mundo para entrar em idolatria de igreja. Não existe isso. Tem pastor que são idolatrados. E vai você falar alguma coisa. Você é escrachado, essa palavra. Explorar os fiéis nos dízimos e nas ofertas. Falei um pouquinho, estava aqui. Explorar os fiéis nos dízimos e nas ofertas. Tem pastor que acha que o problema financeiro das pessoas é dízimo e oferta. Não, porque o seu problema... Eles manipulam tanto. O problema é dízimo e oferta. Eu tenho um curso bacharel em teologia financeira que eu não posso ministrar. O senhor falou assim que não é tempo. Mas na hora que eu ministrar isso aí, segura que vocês vão entender a verdade. Porque tem muita coisa errada em relação a dízimo e oferta. Esses dízimos que pregam por aí, tá tudo errado. Pastor, você crê em dízimo? Creio muito. Mas não é dessa forma que está sendo pregado. Esse dízimo é um dízimo torpe. É um dízimo completamente contrário ao que está escrito na palavra. E aí o pastor explora, dá dízimo de 10%, 20%, 50%, dízimo de 100%, oferta disso, oferta. Irmão, hoje em dia tem igreja que tem oferta para tudo. Oferta para o dedão do pé, oferta para a mão, oferta para o pé, oferta para o órgão sexual, oferta para a cabeça. Oferta. É tanta oferta. Tem gente que fala para mim, pastor, não aguento, porque na igreja tudo a gente paga, tudo. Um dia eu fui falar para um pastor, aconteceu uma situação, ele veio querer me colocar a culpa. Eu falei, não, tudo que eu fiz aqui eu fiz debaixo de uma orientação que o senhor me deu, do seu aval. Aí eu falei para ele, outra, é a sua função como pastor e da igreja cuidar dos órfãos e da viúva. Por que a igreja não pega o dízimo, que aqui a igreja é rica? Ah, ele ficou no veneno comigo. Nunca, depois disso aí também não deu mais certo. Eu falei assim, por que você não pega o dinheiro da igreja e aluga lá o sítio? Não querem. Porque a igreja não está preocupada em investir nas pessoas. Muitas delas, algumas são remanescentes, são pouquíssimas. Mas a igreja está preocupada, meu irmão, em arrecadar mais. Quanto mais tem, mais o pastor tem o salário dele. Irmão, eu vivo da fé, meu filho. Eu vivo do que Deus coloca na minha vida. Você nunca vai ver eu ficando pedindo nada para ninguém. Não vou pedir, sabe por quê? Porque se Deus quiser alguém, nem usa. Quem me chamou para a obra é o Senhor. Agora, explorar as pessoas? Não pode. É bíblico dízimo e oferta? É. Só que exploração é outra coisa. Então assim, tudo isso aí entristece o Espírito Santo. O Senhor está te convidando. O Senhor está falando para a irmã Fernanda, eu tenho um socorro para te entregar. É tempo de uma cura na tua vida. Recebe essa palavra do Senhor Espírito Santo. Escute isso que eu estou falando para você. É tempo de você se quebrantar. É tempo de você se arrepender. É tempo de você se humilhar. Rasga o teu coração na presença dele. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Guarde isso. Faça parte da nossa escola. Você vai ser um canal de bênção. Em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Eu quero ser um canal de bênção para a tua vida. Que Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Entra no nosso site www.institutodrachá.com.br. Se você quiser adquirir a apostila desse curso, desse módulo, nós temos, custa R$20, mais R$8 do correio. É uma forma assim de nos ajudar, sem explorar ninguém. E outra, é opcional, faz quem quer. A gente não coloca 2 R15 na cabeça de ninguém. Não vou te forçar nada, pelo contrário. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você também quiser falar conosco no privado, o meu WhatsApp é 011 969 76 0035. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.